sou Rita, faço parte dos palestrantes da nossa querida casa São Francisco de Assis, o nosso querido CELI, que temporariamente está fechado para o atendimento presencial, mas que estamos aqui nos esforçando, nos empenhando para manter a nossa rotina de estudo do Evangelho, a nossa rotina de conexão com a espiritualidade através do estudo das palavras do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos então ter mais esses momentinhos aqui para conversar sobre o Evangelho. E o capítulo que cabe hoje a gente estudar é o capítulo 8, o capítulo que se chama Bem-aventurados os puros de coração. Mas antes de fazermos a leitura e essa conversa, que é um formato diferente de palestra, né? Mini palestras, na verdade, mais uma conversa para que a gente faça essa conexão de forma simples, eficiente e amorosa com a espiritualidade. Convido a todos que, assim como na casa a gente faz, que nós possamos nos tranquilizar e nos sintonizar através de uma prece. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos, se acomodar, procure um cantinho que seja seu, um momento de tranquilidade, um momento de paz, para que possamos harmonizar o nosso corpo físico, as nossas ondas cerebrais, a nossa respiração, para podermos então sintonizar com a espiritualidade. E através de uma prece, rogamos então a presença dos nossos mentores, a presença dos mentores que fazem o trabalho da palestra no CELI, que possam estar conosco, nos acompanhando, nos intuindo, fazendo com que o nosso coração esteja mais propenso a receber esses ensinamentos e para sintonizar com essa energia tão sagrada que vem das palavras do nosso Mestre Jesus no Evangelho, estudado à luz da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, mas que são as palavras, o código de conduta moral que Jesus Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos e que nós ainda estamos tentando aprender. Pai de infinita bondade e misericórdia, nos acompanha nesse instante, Pai. Que todos que se sintonizarem neste momento de estudo das Tuas palavras recebam essas energias curativas, energias salutares, energias de limpeza em seus lares, em seus trabalhos, e que se sintam abraçados e abençoados pela espiritualidade, lembrando da doce figura do nosso São Francisco de Assis, que é o patrono da nossa casa, e a nossa irmã Clara, que estão sempre presentes a nos auxiliar nestes trabalhos. Pedimos então a permissão para o estudo de mais um capítulo do Evangelho nesse instante. Muito bem, então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo, agora já devidamente conectados, né, nos sentindo mais à vontade. Esse capítulo, gente, ele é fantástico. Ele, como tudo que tem no Evangelho, ele é o nosso norte, o nosso código de conduta moral. Se nós realmente estamos empenhados em nos modificar, em melhorar, em progredir, nós precisamos ler atentamente o que diz o Evangelho e colocar em prática no nosso dia a dia. Esse capítulo ele trata então dos puros de coração.
Eu vou fazer a leitura de alguns tópicos e a gente vai tentando conversar um pouquinho sobre isso. Deixem que venham a mim as criancinhas. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os, dizendo: deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como um símbolo dessa pureza, como usou antes como símbolo de humildade. Então, nessa passagem, Jesus coloca as crianças como um exemplo, um símbolo de humildade, de simplicidade, de inocência. E se refere que nós, para entrarmos no reino dos céus, para termos a paz, para atingirmos, esta seria a condição, uma das condições. Mas então, como nós podemos ter e sermos parecidos com crianças no nosso dia a dia? Alimentando a nossa simplicidade e humildade. Como podemos fazer uso dessas ferramentas que temos de autoconhecimento para modificar essas tendências que nós temos e alimentar as virtudes? Porque aqui ele fala que a humildade e a simplicidade é o contrário de todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Então aqui vamos ter vários tópicos dentro deste capítulo, mas todo ele se resume nessa leveza, nessa pureza que nós temos que alimentar para sermos mais aptos a então alcançar a felicidade eterna, alcançar o caminho que leva a Deus, a Jesus. Bem difícil, né, gente? E por que Jesus usou então esse exemplo das crianças, né? Se nós formos ler o capítulo, assim, as parábolas de Jesus e simplesmente compararmos as crianças, né? Nós que temos já o entendimento da doutrina espírita e sabemos que uma criança, num corpo de criança, habita um espírito velho já, com todas as suas tendências, seus erros, seus acertos, né? Não existe ali ninguém injustiçado. Isso é uma das explicações para que a gente entenda porque muitas vezes as crianças nascem já com problemas físicos, com doenças sérias, doenças graves, desencarnam ainda de forma tão, em tempo tão cedo, entre aspas, para uma visão da matéria, né? E nós temos aí a explicação de que naquele corpo já habita um espírito com toda a sua história, né, que está aqui fazendo o ajuste de todas aquelas leis que foram infringidas no passado, no pretérito, fazendo os seus ajustes, né, daquilo que tem que aprender, daquilo que tem que resgatar através das leis de causa e efeito. Mas então Jesus quis considerar que aquele momento da infância, aquele momento onde o espírito ainda está adormecido dentro da criança, onde ele vem como se fosse um livro novo para ser escrito, naquele período que a criança ainda está a ser moldada
Porque toda vez que nós reencarnamos, nós temos uma nova oportunidade de aprendizado. E muitas vezes encarnamos num lar onde as condições de aprendizagem vão ser favoráveis a essa moldagem nova. Por isso se tem tanta diferença quando uma criança tem um tipo de personalidade na infância, já mostra algumas tendências, mas lá na adolescência, quando ele realmente já fez todo o trajeto de acoplagem, de amadurecimento desse espírito na matéria, é que ele realmente mostra quem ele é, né? Com as suas tendências, com seus históricos, com os seus vícios ainda, com o seu trabalho a ser feito de progresso e de garimpo, né? De limpeza das suas falhas. Então é isso que Jesus quis nos tornar, nos mostrar um exemplo, que a doçura, a simplicidade, aquela espontaneidade da criança é a verdadeira essência de pureza de coração. Nós vivemos num momento, numa sociedade, e é necessário que sim, que tenhamos algumas máscaras para conviver, né, numa sociedade. A gente não pode ser realmente como uma criança dizendo tudo que vem à nossa cabeça sem um filtro, porque a vida seria bem mais complicada se nós exteriorizássemos da forma que uma criança exterioriza. Porque se a gente chega, por exemplo, numa criança, né, e estamos lá com o cabelo bagunçado, e o que tu achou do cabelo? Ai, tá horrível. Eles dizem porque eles são sinceros, né, são verdadeiros, eles não têm ainda essas máscaras. E essa simplicidade, essa honestidade é que Jesus quis dizer que é a condição de nós então nos igualarmos, nos elevarmos para chegar ao reino dos céus, né? E que reino é esse, né, gente? O reino dos céus que Deus e que Jesus quis nos mostrar é a nossa escalada evolutiva, é quando as coisas da matéria já não vão mais nos incomodar, quando o nosso olhar vai ser abrangente ao ponto de nós realmente descobrirmos o que é o amor verdadeiro, o amor de Cristo. É isso que fala nesse primeiro momento. E aí vamos adiante para um próximo tópico. Pecado por pensamento. E aí fala assim, pecado por pensamento, adultério. Aprenderam o que foi dito aos antigos, não cometam adultério, mas eu digo a vocês que todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Isso está em Marcos capítulo 5, de 27 a 28. A palavra adultério aqui, ela deve ser entendida com um sentido muito mais abrangente do que apenas a traição, né, de um cônjuge. Não apenas no sentido de quem trai o seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou-a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo qualquer mau pensamento, como por exemplo numa passagem que ele diz: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, dentre essa geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Isso está em Marcos capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, ela está também no pensamento, pois aquele que tem o puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Esse ensinamento nos leva a uma pergunta: sofremos as consequências de um mau pensamento mesmo que ele não tenha produzido nenhum efeito? E aí nós voltamos a um tema que está tão atual, né? As máscaras. Porque eu posso ter uma aparência de calma, de pacífica,
e posso por dentro ter um outro mundo totalmente diferente. E aí eu estou usando o verniz, as máscaras sociais, né? As pessoas que me conhecem na superficialidade vão dizer: nossa, como ela é calma, como ela é meiga, né? É uma pessoa tão boa. E eu dentro de mim tenho um outro mundo, um mundo onde eu penso o mal daqueles que eu vejo, que eu julgo com severidade, que eu faço comentários mesquinhos. E isso é o coração que não está puro. E aí vem a pergunta: ah, tá, mas a pessoa não fez o mal. Ela não fez o mal, então assim, ela tá tentando mesmo se melhorar? Ou é um verniz? Essa é a questão. Isso é o que precisa ser analisado. O quanto eu estou me esforçando para identificar que dentro eu sou uma pessoa, que por vezes eu aparento outra muito melhor, mas que por dentro eu ainda tenho todos esses vícios, né? Quanto eu estou identificando isso? Quanto de trabalho eu estou tendo para purificar essas tendências? Quanto eu estou alimentando as minhas virtudes e tentando evitar ainda os meus males da alma, sombras da minha alma. Não é negar, é bem diferente, porque a negação é como colocar embaixo de um tapete. Eu nem faço comentários tão ruins assim, né? Eu nem falei por mal, né? Eu pensei uma bobagem, mas era bobagem. A gente usa essa desculpa. Mas na verdade, aquele que pensa mal do próximo é um sintoma, é um significado, está ali evidente o quanto de evolução a pessoa tem, o quanto ela já progrediu ou não. Porque aquele que já aprendeu essa lição, que aquele que está alimentando a pureza e a humildade, já não tem mais esses pensamentos. É nesse sentido que Jesus falou. É lógico que é muito melhor que a gente evite de fazer o mal, né? Ah, não, eu vou ser autêntica, eu pensei mesmo, quero mais é que fulano se ferre, vou fazer tudo pro fulano se ferrar. Não, já é um primeiro passo quando a gente identifica que tem uma tendência, por exemplo, de inveja e tenta evitar, né? Mas a questão é mais interna, não pode ficar só no ato externo, fazer ou não fazer o mal. Até porque, se nós estamos estudando a doutrina espírita, nós sabemos a influência que tem os fluidos através do nosso pensamento. Então, o nosso mundo, tudo que tem ao nosso redor, é fruto do que nós pensamos e do que nós emitimos. Por isso, às vezes, nós vemos uma pessoa que tem uma aparência de bem, mas a sua vida e ao seu redor, qual é a energia que está à volta dessa pessoa? O que é que ela está criando no mundo dela? Qual as pessoas que ela atrai para o seu convívio? Porque tudo isso é uma questão de sintonia. A gente costuma muito falar isso nas palestras para exemplificar essa nossa identificação, o nosso crachá, né? Que nós chegaríamos, entre aspas, no céu, né? Seria a nossa energia. Por isso que algumas pessoas, né, relatam em alguns livros espíritas, que é muito comum a gente pegar na literatura espírita, né, relatos de espíritos que tinham uma vida dentro de um centro espírita, que cumpriam com todas os seus ritos, né, seus rituais, ou iam em igrejas e participavam de tudo certinho, mas que ao desencarnar se encontram numa situação muito ruim. E por que isso, né? Até eu lembro sempre de uma passagem que fala que tinha um senhorzinho muito simples que estava na plateia e um palestrante
muito conhecido, que sempre fazia as palestras, eram palestras que lotavam, e era assim, dava muito movimento, porque ele falava muito bem, explicava muito sobre a palavra de Jesus, realmente transmitia muita força nos ensinamentos. E depois de um certo tempo ele não viu mais esse senhor frequentando as palestras, né, e soube que essa pessoa desencarnou. Muitos anos depois ele desencarnou. E ele desencarnou e foi para uma região bem ruim no umbral. Uma região ruim no umbral significa onde a gente se conectou, para onde a gente foi depois de desencarnado. O umbral não é um local físico, o umbral seria o mundo interno que nós criamos, a verdade do nosso coração. Ali a gente sabe se tem a pureza, se a gente aprendeu ou não aprendeu. Se a gente perdoou, se a gente não perdoou, se a gente aprendeu a amar. Ali é o mundo que nós criamos conforme a nossa vibração, conforme a nossa verdadeira essência, o que nós fizemos, sem máscaras. E ele chegando lá nesse local, um local bem ruim, né? Depois de um certo tempo ele foi socorrido. E quando ele foi socorrido, quem estava lá socorrendo ele? Essa pessoa que assistia as palestras. E ele ficou muito indignado. Como que ele, que foi palestrante a vida inteira, estudou todos os livros, sabia tudo que tinha acontecido na vida de Jesus, as leituras de toda a obra, de tudo que Kardec colocou e N coisas ele sempre estudou. E ele então chega um dia e pergunta para esse senhor: como é que tu estás antes de mim, num local melhor que eu, numa condição superior, né? E eu aqui se eu que fazia as palestras, né? Ele disse: pois é, o problema é que eu coloquei em prática tudo aquilo que tu ensinaste. Essa é a verdade. A gente pode vir aqui, conversar sobre o Evangelho, falar sobre todas essas palavras maravilhosas, e são palavras, eu sempre digo, a energia de um livro aberto, uma Bíblia, o Evangelho, ela automaticamente, só por a gente ler as palavras que o Cristo falou, ela nos conecta numa energia maior. Mas só isso não é suficiente. Nós temos que colocar em prática. E a lição aqui é muito clara: a pureza de coração. Como está o seu coração? Seja sincero ao se autoanalisar. Veja como está a verdadeira essência do seu coração, dos seus pensamentos. Porque é isso que está criando o seu mundo. E é isso que está te levando adiante ou não. Esse é se conhece o espírita, na verdade, não é pelo estudo da doutrina, é pelo empenho que ele tem em domar suas tendências, porque tendências todos nós temos. Se nós não tivéssemos, não estaríamos encarnados nesse momento de evolução na Terra. Então, todos que estamos aqui, estamos passando por esses momentos que são momentos de lição. E é isso que Jesus quis dizer neste capítulo. Ele enfatiza, né, que o que ele quer de nós é que nós nos coloquemos com a doçura, com a simplicidade, com a humildade, com a espontaneidade de uma criança inocente, que por muito tempo ela ainda é inocente, até que depois de convívio e crescendo, ela vai se moldando ao meio, né, e vai aprendendo que algumas coisas, né, tem que ter o pé atrás, que não pode ser assim, que não pode ser assado. Mas a nossa verdadeira essência, a gente deve procurar sempre por este caminho da doçura, da pureza. Imaginem uma criança, quando uma mãe abre os seus braços e ela vai correndo para aquele encontro e se joga numa confiança,
numa certeza de que aquele abraço é curativo, aquele abraço é tudo, aquele abraço é de paz, é de confiança, é de certeza que aquele ser está cuidando daquela criança. É exatamente assim que Jesus quer que nós nos coloquemos, que procuremos Ele nas boas e nas ruins, com esta confiança, com a confiança e o entendimento de que muitas coisas que nos acontecem fogem realmente à nossa razão, ao nosso entendimento, mas que a gente confie plenamente que Ele está conosco, que Ele é o nosso amigo, que Ele cuida de cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Porque no momento que nós nos entregarmos assim em confiança, a nossa vida vai realmente fluir. Quando pararmos de nos queixar e reclamar das coisas que nos acontecem, porque se hoje estamos passando por dificuldades, tem uma razão muito lógica e muito certa para isso estar acontecendo. E que bênção poder estar passando hoje por uma dificuldade. Embora os nossos olhos da matéria ainda digam: meu Deus, me livra disso, isso é demais para mim, isso está doendo muito, eu não estou aguentando. E é válido sim essa nossa prece, é muito válida, porque nenhuma prece deixa de ser atendida. Ela vem em forma de entendimento, ela vem em forma de esclarecimento, de conforto, vem na ligação de um amigo que te dá um apoio, que te dá uma ajuda. Mas o entendimento maior que nós temos que ter e a confiança de correr com os braços abertos para os braços de Jesus é justamente isso, é sabermos que se estamos passando por dificuldades, existem na Terra situações que parecem injustiça, mas não existem injustiçados. Cada um de nós está aqui hoje colhendo o que plantou nas suas vidas passadas. Nunca se esqueçam disso. Se nós nos dizemos espíritas, se dizemos que cremos realmente, que entendemos a doutrina espírita, nós temos que ter essa certeza em nosso coração. Não é apenas fé, é a confiança de que tudo que está nos acontecendo tem um propósito e é para o melhor. Esse capítulo fala muito sobre isso e é uma bênção a gente saber que nós estamos sempre amparados, sempre amparados. E isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. A parte que nos cabe é a parte de transformar o nosso coração, de aprender para fazer valer essa existência aqui. Afinal, vamos vir aqui, pedimos essa experiência, pedimos esse corpo de carne que nos foi emprestado, e aí chegamos aqui e empacamos. A gente não vai adiante porque não confia, porque tem medo, porque o trabalho é árduo e porque é difícil realmente olhar para as suas tendências, identificá-las, não escondê-las, identificá-las e trabalhar na sua melhora. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser espontânea, eu preciso ser pura e simples de coração. Então eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que identificar a parte egoísta que eu tenho que identificar o orgulho e tenho que trabalhar nessas questões diariamente, para que a gente possa sair dessa existência não iluminados, porque ninguém se ilumina de uma hora para outra, mas com o coração pleno de entendimento, de confiança, de progresso. É aí que vai valer o esforço que a gente fez. Então, gente, mais um tópico que fala aqui, que é bem interessante, esse capítulo é bem interessante, eu aconselho a vocês que, por favor, leiam em casa, esmiucem um pouquinho e vão atrás de outras
outras leituras complementares, façam esse trabalho para um melhor entendimento. E aqui fala um outro tópico, a verdadeira pureza, as mãos não lavadas. E aí conta uma história que Jesus foi convidado a jantar na casa de uma determinada pessoa, ele e os discípulos, e chegando lá, os discípulos não lavaram as mãos e comeram o pão. E isso se tornou um escândalo, como que Jesus, né, permitia, e como que eles, que, né, falavam tanto de Deus e das coisas do reino de Deus, não faziam as coisas básicas para que a gente tivesse, então, pureza. Aí se abre um parênteses, tá? Isso vem dos tempos dos ensinamentos ainda das leis mosaicas, onde tinham vários rituais. Então, antes de comer, tinha todo um ritual de lavar as mãos, que significava, então, a pureza. Não tem a ver nesse contexto aqui, nós não estamos falando de regras sanitárias, né? O enfoque não era esse. O enfoque era da pureza, através de uma simbologia de lavar as mãos. É lógico que já foi feito também, né, nesse tempo, as leis para que incentivasse justamente também essa parte sanitária, de limpeza e tudo. Se aproveitou, né, essa parte que era um ensinamento ainda para um povo muito rude. Mas o que acontecia naquele tempo é que eles usavam esse ritual de lavar as mãos como uma simbologia de pureza. E Jesus, que era um professor que não passava um momento sem deixar uma lição, aproveitou aquele momento para então transmitir essa outra lição complementar de pureza, que não era o que entrava na boca que contaminava o homem, mas que sim o que saía da boca, que era o que identificava a verdadeira pureza. Porque nós podemos aí, então, voltando àquele tema, né, usar a máscara e sermos, então, bonzinhos, né, nos portar adequadamente, mas dentro sermos sepulcros caiados, como tem a passagem de Jesus. Vocês, fariseus, têm grandes cuidados em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de seus corações está cheio de vícios e de maldades. Como são insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então, Jesus aproveitando ali mais um ensinamento, dizendo que nada do exterior. E isso serve de alerta para nós, né, para todos nós, que por vezes nos sentimos assim, não, eu já fiz as minhas obrigações, eu já rezei em Pai Nosso, uma Ave Maria, né, eu acendi uma vela, eu abri o Evangelho, né, já fiz ali o estudo, ali uns 15 minutinhos, fiz uma prece, tá tudo certo. Isso é muito mais um ritual religioso do que realmente um ato de religiosidade e de internalização, de conhecimento das nossas falhas. Porque o que vai contar, mais uma vez, né, voltando ao assunto, não é quantos livros eu li, mas o quanto eu coloquei em prática os ensinamentos de Jesus, verdadeiramente em prática. Outro tópico, escândalos. Se a mão de vocês é motivo de escândalos, cortem. Se a mão ou o pé é motivo de escândalo, cortem-no e atirem para bem longe de vocês, porque é melhor retornar para a vida espiritual não tendo uma mão ou um pé, do que ter os dois e serem lançados ao fogo no inferno. Se o olho é motivo de escândalo, arranquem-no e atirem para longe de vocês. Melhor será retornar à vida espiritual com um olho só do que ter os dois e não serem lançados no fogo do inferno. Cuidem para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês que lá no céu, seus espíritos protetores vêm sem cessar a face de meu Pai, que também está nos céus, porque eu vim para salvar o que está perdido. No
sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral e o decoro de uma maneira ostensiva. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que ela causa. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto ou confusão. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois o seu orgulho sofreria com ele e sua reputação ficaria diminuída entre os homens. Desde que suas maldades não sejam descobertas, é o quanto basta para que suas consciências fiquem tranquilas. Estes são, segundo as palavras de Jesus, os sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora e sujos por dentro. Então, os escândalos, né? Que são os escândalos, todo o mal, tudo que nos acontece, que gera uma série de transtornos. Muitas pessoas, então, não querem serem descobertas. Aquela coisa assim da ética, né? Você faz o que é certo só quando estão olhando, ou você faz quando não tem nenhuma plateia. Essa é a verdadeira essência, então, né? A pessoa que já se depurou, que já deixou o orgulho e a vaidade de lado e o egoísmo, ela não é uma pessoa quando estão olhando e outra quando não estão olhando. Ela é a sua essência com autenticidade. É o que Jesus quer que nós sejamos. É o objetivo a ser alcançado. É necessário que aconteçam escândalos no mundo. A doutrina espírita nos explica que nós estamos aqui, viemos para esta vida, né? Somos espíritos vivendo uma experiência na matéria para aprender. E como nós vamos aprender? Periodicamente nós somos testados, né? Acontecimentos acontecem na nossa vida, coisas que vão nos tirar da zona de conforto para ver como a gente realmente reage, se a gente realmente já aprendeu alguma coisa, qual a nossa disposição em tentar resgatar, né, em consertar algo de errado, e qual também a nossa confiança na justiça e nas leis divinas. Então, há necessidade dos escândalos. Mas quem comete o mal, mesmo que tenha sido instrumento da justiça divina, cometeu o mal. E todo o mal cometido terá que ser reparado. É a lei de causa e efeito. Então, é melhor que a gente seja ofendido do que a gente ofender. Porque se estamos sendo ofendidos, se estamos sendo, entre aspas, magoados, judiados, sofrendo, nós estamos resgatando coisas que nós no pretérito deixamos para trás. Porque não existem injustiças, por mais que no momento a gente se sinta injustiçado. Alguma coisa nos levou àquele momento para que a gente tenha aquela situação, que a gente passe por aquela situação. Mas é melhor que a gente esteja nesta situação do que nós fazermos o outro passar por essas situações. Porque se nós estivermos fazendo, embora o outro lá na sua ficha, no seu pretérito, tenha esse débito a ajustar, eu estou fazendo o mal e eu vou ter que dar conta deste mal. Entendido? Então, assim, ó, é o que Jesus quis dizer ali, é necessário que aconteçam os escândalos, pois os homens, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com seus próprios vícios, dos quais são suas primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão o remédio no bem. A convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal Deus fez surgir o bem, e os próprios homens aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem do livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria
sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar então que é inútil procurar melhorar os homens. Porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. A evolução vai nos depurando. No momento que nós não tivermos mais o mal dentro de nós, o nosso caminho, o nosso meio será também com menor incidência de mal. O que nós podemos falar aqui? Então, finalizando aqui, a mensagem do Espírito Protetor no final deste capítulo. Deixem que venham a mim as criancinhas, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixem que venham a mim aqueles que são tímidos e debilitados, pois eles têm necessidade de amparo e consolo. Deixem que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixem que venham a mim todo aquele que sofre, a multidão dos aflitos e infelizes, que eu lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida e o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio poderoso que possui a virtude de ser aplicado em todas as chagas do coração e curá-las? É o amor, é a caridade. Se possuírem essa chama divina, o que poderão temer? Dirão em todos os instantes de suas vidas: meu Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Se é necessário provar-me pela dor e pelas aflições, bendito seja, porque eu sei que é para o meu bem que a sua mão pesa sobre mim. Se agrada ao meu Senhor ter piedade dessa fraca criatura e dar ao seu coração as alegrias que ele mereça receber, bendito seja mais uma vez. Mas faça com que o amor divino não adormeça em minha alma e que a prece do meu reconhecimento sempre suba a seus pés. Está aí o testemunho de total confiança no Pai, de total confiança nas leis de Deus, que é o que nós precisamos a cada instante alimentar em nosso coração. Confiar que o remédio às vezes é amargo, mas que tem um propósito de cura. E não vamos então nos ater demasiadamente na dor, mas sim no aprendizado que tem por trás dela. Porque se nós somos, por exemplo, feridos no nosso orgulho, que bênção que a gente foi ferido no nosso orgulho, porque aí eu consigo identificar o quanto orgulhosa eu ainda sou. E eu preciso exterminar isso dentro de mim. É o caminho, a humildade e a simplicidade. Quando eu sou ferida na minha vaidade, que bênção! Que através do mal que me aconteceu, eu possa identificar as chagas, as sombras que eu preciso trabalhar em minha alma para então merecer cada vez mais o convívio mais amplo com a espiritualidade, com o reino de Deus que está dentro do nosso coração. A paz interior. Que bom, né, gente? Quando a gente conseguir atingir o domínio das nossas emoções, o controle, a paz verdadeira, o entendimento do outro, a compreensão das leis divinas. Aí sim nós teremos uma terra de paz, de amor, de verdadeira criança, no sentido de espontaneidade e de verdade. Eu espero que tenha sido bem produtivo. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, dividindo
o estudo desse capítulo. E eu me despeço aqui com uma imensa gratidão, rogando a Deus, rogando aos mentores de luz, que a todos que assistirem este vídeo se sintam abençoados. Se imaginem nesse instante, todos nós, com os braços abertos, correndo em direção àquela figura linda, com as vestes brancas, um sorriso largo, os olhos que conhecem a nossa alma com toda a perfeição, com todo o entendimento e com todo o amor. Um amor gigante, um amor que não tem condições, um amor totalmente pleno. Jesus, de braços abertos, a nos aguardar neste longo abraço. Muito obrigada à espiritualidade e que assim seja.